Bom dia, terceiro ano, mais uma aula começando. Espero que estejam todos bem para começar essa aula. A matéria de hoje é uma matéria muito pesada. É uma matéria que exige muita atenção, porque ela tem muitas regrinhas. Então, hoje nós vamos falar sobre as subordinadas adverbiais. Então, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem subordinação uma em relação à outra. Uma oração é subordinada quando exerce função sintática sobre outras, ou seja, depende de outra para que a frase estabeleça seu sentido completo. A oração ela é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. E elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Hoje, nós vamos falar sobre as adverbiais. Assim, dependendo da função sintática exercida na frase, as orações subordinadas adverbiais exercem a função de advérbio e funcionam como adjunto adverbial. Mas o que significa isso? As orações subordinadas adverbiais vão ter as mesmas funções dos adjuntos adverbiais, que são as circunstâncias próprias dos advérbios. Classificação. As orações subordinadas adverbiais se classificam em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Ou seja, são 9. Nós vamos ver cada uma específica. Vamos entender o que uma oração subordinada, o que realmente é uma oração subordinada adverbial. Já falei para vocês que a oração subordinada adverbial, ela tem a função de advérbio, ela funciona como adjunto adverbial, ou seja, ela exerce as mesmas funções que são próprias, inerentes do advérbio. As orações adverbiais, elas são equivalentes aos advérbios, mas isso não significa que elas tenham as mesmas classificações. Então, elas são equivalentes, mas elas não têm as mesmas classificações, porque há advérbios que não existem em oração subordinada adverbial e há oração subordinada adverbial que não existe em advérbio. Então, o advérbio de negação, por exemplo, ele não existe oração adverbial de negação, mas existe o advérbio de negação. Por outro lado, existe a oração adverbial comparativa, mas não existe o advérbio de comparação. Assim, nós vamos perceber que há apenas uma equivalência. As orações subordinadas adverbiais exercem circunstâncias, elas funcionam como os advérbios. Veja então as 3 características dessa oração quando amanhecia. Então, primeiro, ela funciona como termo de outra, por isso é subordinada, ela exerce um papel próprio dos advérbios, por isso se classifica como advérbio, e ela exprime circunstâncias, na ideia de tempo, por isso é temporal. Essas 3 características determinam a classificação da oração quando amanhecia, transformando essa oração em oração subordinada adverbial temporal. Vamos ver alguns outros exemplos agora.
Vou trabalhar especificamente com causa e consequência, né, nesses exemplos, porque as orações subordinadas causal e consecutiva, ao meu ver, elas apresentam maior dificuldade na compreensão. Primeiro, quero que fique claro para vocês que a relação de causa e consequência é indissociável do ponto de vista lógico, pois toda causa provoca uma consequência e, inversamente, toda consequência é gerada por uma causa. Então, vamos aos exemplos. Eu tenho o primeiro exemplo. A passagem era muito cara, então eu tenho aqui a causa, a passagem ser muito cara. Desistir da viagem é a consequência. Por meio de um período composto, podemos explicitar essa correlação causa-consequência de duas maneiras. A primeira, eu posso colocar assim: a passagem era tão cara que desisti da viagem. Então, a causa é que a passagem era muito cara. E qual é a consequência? Eu desisti da viagem. Então, na oração principal, eu tenho a causa, que é a passagem ser muito cara. Na oração subordinada, eu tenho a consequência. Então, oração subordinada causal, oração subordinada consecutiva. Então, na oração principal eu tenho a causa, na oração secundária, na oração subordinada, eu tenho a consequência. Segundo exemplo, como a passagem era muito cara, notem que a causa é a mesma, o valor da passagem. Embora eu tenha invertido a oração principal, a causa é a mesma. Então, aqui nesse caso, eu tenho como a passagem era muito cara, a causa. Desistir da viagem, a consequência. Então, olha, aqui eu tenho a conjunção que faz a ligação da oração principal com a oração subordinada. Aí, que oração que é essa? Na letra A, eu tenho oração subordinada consecutiva. Na letra B, eu inverti a posição da oração. Na primeira oração, eu tenho oração subordinada, porque eu tenho os elementos. E na segunda oração principal, eu tenho a consequência. Então, oração subordinada adverbial causal. Como vocês perceberam, a classificação das duas orações mudaram, porque dependendo de como estruturamos os períodos, elas vão mudar. Porém, a relação de sentido não se alterou. A causa é sempre a passagem ser cara, assim como a consequência é desistir da viagem. Também nos dois períodos é a mesma. Então, a causa das duas é o valor da passagem e a consequência das duas é ter desistido da viagem. Agora vamos à classificação das orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou locução, isto é, aquelas que ligam as frases principal à subordinada. Então, nós temos que focar em qual é a pergunta. E se nós sabemos qual é a resposta, nós vamos conseguir classificar essa oração. Então, nós temos 9 orações subordinadas, né, e todas elas vão começar com uma conjunção. E é muito importante que eu me atente qual é a conjunção de cada uma delas. Normalmente, em provas do Enem, ele costuma falar, ele pega uma conjunção, muda a conjunção e pergunta se alterou o sentido gramatical ou sintático. E dependendo da conjunção, é claro que mudou. Se ele pegar, por exemplo, uma conjunção concessiva e passar para uma condicional. Então, ele mudou significativamente, ele mudou o significado, né, a relação gramatical e a lexical. Então, ele mudou toda a estrutura da oração. Então, é muito importante. Aparentemente, quando eu leio a oração, ela continua tendo um significado para mim. Por isso que muitas vezes o aluno erra nesse tipo de questões, porque são muitas e é minucioso, então tem que se prestar bastante atenção. E agora vamos lá, a classificação de cada uma delas. Então, para começar, vamos só lembrar, nós temos que focar em qual pergunta a minha oração responde, porque ela vai funcionar como um adjunto adverbial. Se ela responde por quê, ela é causal. Então, as orações subordinadas causais exprimem causa ou motivo, sendo as conjunções integrantes adverbiais. Porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Então, se ela responde por que, é causal. Então, olha, não fomos à festa porque estava chovendo muito.
Quando acontece uma comparação entre dois termos, é comparativo. Você é tão teimoso quanto seu pai. Então, você é tão teimoso quanto seu pai. Eu tenho uma comparação entre dois elementos. Notem que o segundo elemento, o segundo verbo, está elipsado para evitar a repetição. Como é que a frase seria com a repetição? Seria assim, olha, você é tão teimoso quanto seu pai é. Então, o verbo é, ele está em elipse. As principais conjunções comparativas são como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que, nem, que, combinado com menos ou mais. Algo que acontece contra a vontade ou apesar de algo, ela é concessiva. Ela foi para o festival, embora odeie multidão. Principais conjunções integrantes: embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese. Agora, quando existe uma condição imposta para que algo aconteça, a oração é condicional. Caso não chova, então, caso não chova, iremos ao show. Principais conjunções integrantes adverbiais: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Agora, quando a oração expressa uma ação que aconteceu conforme uma ordem ou uma determinação anterior, ela é conformativa. Tudo aconteceu conforme você disse. Principais conjunções integrantes: conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Se a oração subordinada expressa uma consequência da principal, ao contrário da causal, ela é consecutiva. Você passou tão rápido, de modo que nem vimos. Principais conjunções integrantes: de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Quando a oração subordinada mostrar a finalidade da oração principal, ela será final. Chegamos cedo para que comece logo. Então, a finalidade, né? São as principais conjunções integrantes. A fim de que, para que, por quê. Já quando a oração demonstra uma relação de proporção com a principal, ela é proporcional. Quanto mais o tempo passa, então, quanto mais o tempo passa, mais nos afastamos. As principais conjunções integrantes: a proporção que, a medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Por fim, a oração que responde à pergunta quando. É temporal. Tipo, eu fiquei feliz quando você chegou. Então, eu fiquei feliz quando você chegou. Suas principais conjunções: enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e logo que. Muita coisa, né? Muita coisa, matéria complexa, matéria difícil. É uma matéria extremamente cansativa, porque ela exige muito conhecimento, é muito melindrosa, cheia de detalhezinhos. Então, vale a pena você se esforçar, dar uma lida, usar bastante. Uma vez que nós usamos poucas conjunções, nós pecamos muito, porque deixamos de conhecer conjunções novas,
passo em que nós ficamos repetindo as antigas. Então, aproveite agora este momento de menos atividades para copiar no caderno, faça uma boa pesquisa, vocês vão descobrir que os vídeos da internet também são um pouco desgastantes quanto esse meu. Eu procurei vários vídeos para ver se tinha uma forma mais tranquila, mais leve, mais agradável de passar essa aula para vocês, mas infelizmente eu não encontrei nenhum, e aí eu preferi eu mesma gravar do que mandar um muito distante de vocês. Então, um beijo grande, um cheiro e até a próxima aula.